Nós vamos estudar o dimensionamento das transmissões por correias em V, também chamadas de correias trapezoidais, devido ao formato da sua seção transversal. Esse elemento de transmissão mecânica, ele é utilizado para transmitir potência e é muito empregado no setor industrial. Furadeiras, compressores e ventiladores são alguns exemplos de aplicações das correias trapezoidais. Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso, hoje para fazer o dimensionamento de uma transmissão por correia em V. Nós vamos determinar o número de correias e a sua referência. Temos aqui duas polias mostradas na figura. A verde é a nossa polia motora, que tem um diâmetro menor, e a vermelha aqui, nossa polia movida, que tem um diâmetro maior. Nós representamos por C a distância entre eixos. Nós vamos considerar para esse exercício um C de 560 milímetros. Esse exercício ele foi retirado do livro de Elementos de Máquina do Melconian, ok? E nós vamos aí considerar o diâmetro da polia menor de 65 milímetros, a potência do motor apenas meio CV, meio cavalo vapor. Esse motor é um motor elétrico de corrente alternada monofásico, cuja rotação de entrada nós vamos considerar 1.140 RPM, já descontando o escorregamento do motor. A rotação do eixo árvore é de 300 RPM, ok? Para essa configuração, nós temos aqui que a correia em V, nós vamos utilizar o catálogo da Gates para uma correia do tipo High Power 2. Vamos considerar para essa furadeira de bancada um serviço normal, ou seja, um trabalho de 8 a 10 horas por dia, ok? Então, inicialmente, nós vamos, a partir da relação de transmissão, determinar o diâmetro da polia 2. Já vimos essa fórmula em aulas anteriores, onde o nosso I é a relação de transmissão, é a razão entre a rotação do eixo do motor, que é o eixo mais rápido, pela rotação do eixo árvore, ok? Ou você pode dividir o diâmetro da polia maior, que aqui nós estamos considerando D2, pelo diâmetro da polia menor, que é D1. Então, nós vamos encontrar essa relação de transmissão pela rotação, uma vez que a gente já tem o valor de N1 e N2. Então, dividindo aí 1.140 RPM por 300 RPM, encontramos uma relação de transmissão de 3,8. Lembrando que essa relação ela é adimensional, ou seja, não tem unidade, e a partir dela a gente pode encontrar o diâmetro da polia maior. Se você multiplica o diâmetro da polia menor pelo I, que é a nossa relação de transmissão, a gente vai ter D2, que é o diâmetro da polia maior. Como o diâmetro da menor é 65, então vamos multiplicar 65 vezes 3,8, vamos encontrar aí um D2 de 247 com os diâmetros e a relação de transmissão. Agora a gente pode partir para o dimensionamento, onde inicialmente a gente calcula a potência projetada, que aqui a gente chamou de PP, potência projetada, que é a potência do motor que já foi dado, que é meio CV, vezes um fator de serviço. Esse fator de serviço nós vamos considerar para uma furadeira um serviço normal de 8 a 10 horas por dia, e você vai consultar numa tabela. Uma vez que esse fator de serviço ele é tabelado, se você observar aqui, temos que a máquina acionada, nós vamos procurar que é uma furadeira. Então, você vai ver que tem vários equipamentos aqui. A nossa furadeira vai estar aqui, furadeira. Poderia ser um torno, uma fresa, um eletrodoméstico. Então, você vai procurar a tua máquina acionada. Se não existir exatamente o que você está procurando, você pode utilizar o que mais se aproxima. Então, a gente tem aqui a máquina acionada, que é uma furadeira, e o motor. Qual o tipo do nosso motor? Nós falamos que ele é um motor elétrico, de torque normal, ok? Observe que aqui no lado esquerdo temos um motor de torque normal e no lado direito um motor com torque mais elevado. Então, nós vamos utilizar essas tabelas aqui do lado esquerdo e para um serviço normal, ok? Observe aqui que na tabela é de 8 a 16 horas diárias, então se encaixa no nosso. Então, se a correia em V, temos aqui em verde em destaque um fator de serviço de 1,2. Nós tiramos essa tabela do manual de transmissão de correia
industrial da Gates, ok? E você encontra também um resumo dessa tabela no livro de elemento de máquina do Sarkis Melconian. De posse desse fator de serviço, que é 1,2, nós vamos multiplicar pela potência do motor, que é 0,5. Fazendo esse produto, temos aí que a potência projetada é 0,6 cavalos vapor. Iremos agora escolher o perfil da correia mais adequado. Então, como nós estamos trabalhando com High Power 2 da Gates, observe que esses perfis são padronizados. Mas temos aqui o perfil A, que é a seção transversal possui uma área menor. À medida que vai para o B, para o C, D, essa área da seção vai aumentando. Nós iremos determinar qual o mais adequado para esse nosso caso. Então, existe um gráfico que temos aqui, ó, seleção do perfil de correia High Power 2. O gráfico 2. A partir da potência projetada, que nós já determinamos, que é 0,6 CV, e a rotação do eixo mais rápido, que está aqui no eixo das ordenadas, observe que tem a área do gráfico aqui, que é o perfil A, B, C, D ou E. Então, você vai pegar o cruzamento aí da potência com a rotação e determinar qual o perfil mais adequado. Como o nosso é uma potência muito pequena, menos que um CV, observe aqui que inicia em 1. Eu vou considerar aqui em vermelho, como sendo praticamente 1. Se você coloca aqui em Y, 1140, que é a nossa rotação no motor, observe que não tem nem dúvida, né? É o perfil A. Ou seja, para uma potência pequena e para essa rotação, ou até mesmo uma superior e inferior, seria o perfil A. O perfil B ia ser, por exemplo, se a gente tivesse uma potência maior, um exemplo aqui, 20 CV, e essa mesma rotação. Então, cairia aqui no perfil B. Mas, no nosso caso, vamos considerar o perfil A, que é o mais adequado, uma vez que a potência ela é baixa para essa furadeira. A partir desse perfil, a gente já vai determinar o comprimento da correia e depois vai ver se esse comprimento existe padronizado para esse perfil A, também consultando uma outra tabela. Note aqui que essa fórmula nós já vimos em aulas anteriores. L é o comprimento da correia, é igual a 2 vezes a distância entre centro e C, que no nosso caso é 560, mais 1,57. A soma dos diâmetros da duas polia, mais D menos D ao quadrado, dividido por 4C. Então, se a gente multiplica aí 2 vezes 560, mais 1,57, que multiplica 247 mais 65, eu coloquei aqui nas cores que nós padronizamos para facilitar, mais 247 menos 65 ao quadrado, dividido por 4 vezes 560, que é a distância entre eixos. Se você fizer essas operações, com o auxílio da tua calculadora, vamos encontrar um comprimento da correia de 1.624,6 milímetros. Observe que esse comprimento ele não está padronizado. Dificilmente você vai encontrar no comércio um comprimento exatamente igual a esse. Então, a gente precisa ir numa outra tabela. Vamos colocar aqui uma tabela de comprimento padronizado. Existe uma tabela para cada tipo de perfil, A, B, C, D. Observe aqui que eu peguei somente 3 elementos dessa tabela, a referência A60, ou seja, perfil A60, que tem um comprimento de correia padrão de 1.555, A62 e A64. Note que o mais próximo da nossa correia é 1.610. Já o A64 seria 1.660, então está uma distância aí mais afastada. Mas o A62 de 1.610, observe que a diferença é praticamente 14,6 milímetros, pequeno. Então, nós vamos considerar esse comprimento padronizado de 1.610. E se você for comprar a correia, a gente vai considerar a referência A62 para comprar no comércio. Então, você pode comprar de qualquer fabricante, mas aqui a gente está usando a referência da Gates. Com esse comprimento padronizado, agora a gente vai partir para determinar o número de correias, porque dependendo da potência, é necessário uma correia, 2 ou 3 ou mais correias para o sistema de transmissão. Para nós determinarmos esse número de correia, a gente precisa primeiro fazer um ajuste na distância entre centros, uma vez que o comprimento da correia diminuiu. Era 1.624 e nós escolhemos uma correia menor. Então, a nova distância entre centros vai ser menor. Para determinar essa distância, a gente calcula um comprimento de ajuste da correia, que nós vamos chamar de LA, e é dado por essa fórmula,
que vai ser o comprimento da correia padronizada, menos 1,57, que multiplica a soma desses dois diâmetros, D mais D. Se você fizer essas operações, então nós vamos encontrar aí 1120,16. Então, nós determinamos aí, primeiro, o comprimento de ajuste da correia para chegar nesse ajuste da distância entre eixos. Essa fórmula está disponível nos catálogos de correia. Com o comprimento de ajuste, a gente vai determinar um fator de correção, conhecido como fator H. Então, para determinar esse fator, a gente subtrai os diâmetros, o maior menos o menor, e divide por LA, que é o comprimento de ajuste da correia. Fazendo essas operações, 247 menos 65 dividido por 1120,16, a gente vai encontrar 0,162. Então, nós vamos numa outra tabela, ok? Para determinar o fator H. Então, você vai ver que se D menos D sobre LA é 0,16, o fator H seria 0,08, ok? Se for 0,18, o fator H seria 0,09. Então, mais próximo de 0,162 é 0,16. Então, nós vamos utilizar o fator H de 0,08. Observe também que nós pegamos apenas um trecho da tabela. Então, você encontra essa tabela completa nas referências aí que nós indicamos no vídeo, ou no catálogo da Gates, ou no Elementos de Máquina do Sarkis, ou outro livro que está lá nas referências. Observe que de posse do LA, o comprimento de ajuste, e do fator H, agora a gente pode calcular a nova distância entre eixos, que é a distância entre eixos ajustada, que nós vamos chamar de CA, que vai ser o LA menos o H, D menos D, ou seja, vamos diminuir os diâmetros e dividir por 2, ok? Fazendo essas operações, vamos encontrar a nova distância entre centros de 552,8. Observe que no início do problema ela era 560 milímetros. Agora baixou um pouco, uma vez que o comprimento da correia é um comprimento menor. Feito esse ajuste, nós vamos agora determinar a capacidade de transmissão por correia. Então, quanto cada correia consegue transmitir. Então, essa capacidade de transmissão por correia, nós vamos chamar de PPC, que vai ser uma potência básica, mais uma potência adicional, ok? Em CV, ambas essas potências, que multiplicam um FCC vezes um FCAC. Então, esses dois fatores, o FCC é conhecido como fator de correção do comprimento da correia e o FCAC, o fator de correção do arco de contato. Então, nós vamos ver em tabelas também como determinar essas duas potências e os fatores de correção. A potência básica e a potência adicional normalmente é dado numa mesma tabela, e você pode olhar também nas nossas referências. Observe aqui que para determinar inicialmente a nossa potência básica, a gente precisa aqui da rotação do eixo mais rápido, que no nosso caso é 1160, que é a rotação do motor, ok? E a nossa polia tem um diâmetro de 65, a nossa polia aqui menor, observe aqui, ó, diâmetro da polia menor em milímetros, então 65, a gente vai encontrar uma potência básica de 0,61. Já a nossa potência adicional, além da rotação do eixo mais rápido, observe que a gente vai precisar aqui da relação de transmissão, que aqui é conhecido como relação de velocidade, que no nosso caso é 3,8. Então, de 1,49 em diante, a gente vai utilizar essa coluna aqui, que para essa rotação nossa seria uma potência adicional de 0,22. Observe que se essa relação tivesse entre 1 e 1,01, nós iríamos utilizar esta coluna aqui da esquerda. Vamos colocar aí na tela o valor da potência básica, que é 0,61, e o valor da nossa potência adicional, ok? Que é 0,22. De posse dessas duas potências, vamos agora partir para os nossos fatores de correção, o FCC e o FCAC. É bem simples, pela referência da correia, você já determina. Observe aqui um trecho da tabela, que para a correia de referência A60, nós temos 0,97. Para a correia de referência A64, temos 0,99.
Observe que pula algumas referências, mas no nosso caso a gente quer a A62. Então estaria entre esses dois valores e nós vamos considerar 0,98 o FCC para correr a A62. Já o FCAC, nós precisamos primeiro calcular, subtrair os diâmetros e dividir pela distância entre centros ajustada, que nós já temos esse valor. Coloquei aqui no canto da tela, que é 552,8 milímetros. Fazendo a subtração dos diâmetros e dividido por 552,8, nós vamos obter 0,33. De posse desse valor, nós vamos em uma outra tabela. Observe que nessa tabela tem aqui, para 0,3, o FCAC é 0,96 e para 0,4, 0,94. No nosso caso é 0,33, então você pode fazer uma interpolação linear. Como aqui 0,33 está bem próximo de 0,35, que estaria entre os dois, eu vou considerar aqui o FCAC de 0,95, ok? De posse desses dois fatores de correção, nós vamos substituir aqui na fórmula da capacidade de transmissão por correia, ok? Que é o PPC, que a gente vai somar as duas potências, a básica mais a adicional, e multiplicar por esses dois fatores, como nós mostramos aqui. Então, fazendo essa soma e multiplicando por 0,98 vezes 0,95, nós vamos encontrar uma capacidade de transmissão por correia de 0,773 CV. Ou seja, cada correia tem a capacidade de transmitir essa potência. Como nós queremos determinar o número de correia, a gente vai dividir a potência projetada dividido pela capacidade de transmissão por correia. Se nós fizermos essa divisão, 0,6 dividido por 0,773, vamos encontrar 0,78. Observe que deu menos que uma correia. Então, para ficar bem amarrado o nosso problema, nós vamos precisar de uma correia do tipo High Power 2 com referência A62. Então, você vai lá no comércio e compra uma correia A62. Note que se aqui tivesse dado, por exemplo, um N de 1,5, você precisaria de duas correias. Se desse, por exemplo, 2,4, você precisaria de três correias. Bem legal aí, bem simples, como determinar o número de correias do nosso sistema de transmissão. Gostaria que você deixasse nos comentários aquilo que mais chamou tua atenção nessa aula. Aproveita também, deixa uma dúvida ou curiosidade sobre este assunto. Eu vou encerrar falando o que Salomão escreveu em Eclesiastes 3, 1 e 2, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Selá, forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.